Olá, Henrique, tudo bem com você? Bom, obrigado pela tutoria. Meu amigo, em relação às questões anteriores, aquela do trem, ela vai te gerar mais confusão, tá? Então esqueça ela. Essa é uma questão interessante que trabalha bem essa questão do MRU e MRUV, tá? Isso você terá disciplina de mecânica depois, algumas disciplinas mais específicas. O que que você precisa necessariamente entender dessas duas funções? O que que é um movimento retilíneo e uniforme? Uniforme implica dizer que ele tem uma velocidade constante. Implica dizer que a velocidade dele será sempre a mesma durante todo o movimento, dado a velocidade pelo tempo. Isso aqui a gente pode representar em termos de função. Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Isso aqui, ó, é exatamente a velocidade média representada em termos de função. Quando você utiliza, quando enunciado eu te passo uma velocidade constante, tá? E o MRUV muda-se alguns detalhes. Quais detalhes? O principal, movimento retilíneo uniformemente variado. Implica que você tem uma aceleração e essa aceleração é constante. E qual é o objetivo da aceleração? Variar a velocidade. Nós podemos trabalhar com três funções. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. E a equação de Torricelli, que diz que velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. O que eu preciso saber dessas funções? É uma função. Quem em função de quem? A primeira função é chamada de função horária das velocidades. Se eu tenho uma aceleração, o objetivo da aceleração é variar a velocidade, tá? A aceleração, ela é constante. Quanto maior o tempo, pode ser maior a velocidade ou menor. Isso vai depender se a sua aceleração é positiva ou negativa. Então, velocidade é função do tempo. A segunda, eu tenho as posições variando em função do tempo. Se eu tenho movimento, quanto maior o tempo, maior será as posições, considerando um eixo positivo, tá? E aí, a equação de Torricelli relaciona o quê? Se existe um movimento com aceleração, quanto maior o deslocamento, maior será a nossa velocidade. Tá? Se você entende essas funções, fica mais fácil. Tá? O que que muda nessa primeira função? Ela é análoga à função horária das posições do MRUV, só que aqui a velocidade é constante, ou seja, não tem aceleração. Beleza? Então, se você consegue entender bem isso aqui, os exercícios se tornam mais fáceis, tá? Então, eu vou montar isso com você e eu vou pedir que você faça e depois você me encaminhe essa resolução, beleza? Ó, uma partícula parte do repouso. Esses termos são fundamentais. Parte do repouso. Repouso, velocidade inicial é zero. Inicialmente ele está parado, sem velocidade. E em 5 segundos, eu tenho tempo de 5 segundos. Ele percorre, ele desloca-se por 100 metros, tá? Então, eu tenho aqui ó, uma trajetória retilínea, aqui eu vou colocar um eixo X. Ele parte de uma posição e vai na outra, percorrendo 100 metros. Ele não diz qual é a posição inicial, qual é a posição final. Posso adotar aqui, ó, posição zero. Posso adotar aqui posição 100 metros. Nessa posição 0 metros, ele tem uma velocidade zero. E depois de 5 segundos, ele atinge a posição de 100 metros. Tá? Quem fez isso acontecer? A aceleração. Porque se ele tem uma velocidade inicial zero para que ele se desloque, a velocidade tem que mudar. Entendeu? Então, eu consigo identificar que eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Considerando o movimento retilíneo e uniformemente variado, ou seja, tem aceleração, podemos afirmar que a aceleração da partícula é. Como você pode fazer isso? De várias formas. De várias formas. Bom, você pode adotar aqui, ó, posição inicial e aqui a posição final. Então, você pode utilizar a função horária das posições. Posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Qual posição ele atingiu? 100. Qual é a posição inicial? Zero. Qual é a velocidade inicial? Zero. Zero vezes qualquer valor é zero. Eu quero saber a aceleração. Quanto tempo eu tenho? Tempo. 5 ao quadrado dividido por 2. Veja que você encontra a aceleração. Beleza? Essa é a primeira opção. Mas o legal de trabalhar com isso é que não é a única. Você também pode, por exemplo, aplicar a equação de Torricelli. Tá? Mas como, professor, sendo que eu não tenho a velocidade? Fácil. Você pode primeiro aplicar a função horária das velocidades? Não.
Não, não, porque eu não tenho qual é a velocidade final e eu não tenho aceleração. Então, são duas variáveis. É, vamos ter que trabalhar direto com o sorvetão. Mas veja, saber interpretar é o que eu quero que você entenda. Tá? Você não precisa ficar preso a uma possibilidade. A questão aqui já é a aceleração. Tá? Se você tem a velocidade final, você pode recorrer direto ao Torricelli. Cada enunciado traz informações específicas para vocês. Beleza? Se tiver dúvidas, manda. Pegue mais exercícios, faça os exercícios que você tem aí. E se tiver dúvidas, manda para cá que eu vou te ajudando. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até mais. Conte conosco aí para sanar as suas dúvidas. Manda aqui pela tutoria que eu vou te ajudando. Forte abraço.